Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Queridos, essa passagem ela tem aqui algumas coisas que às vezes passam, né, e nós não percebemos. Primeiro, que havia, né, um complô aqui, né, dos fariseus. Eles queriam pegar Jesus em algum deslize para tirar dele, né, a sua autoridade, a sua notoriedade para acusá-lo, porque os fariseus estavam se sentindo pressionados, porque eles eram, né, o representante, os representantes, né, de Deus, eles que declaravam, né, o que era certo, o que era errado. Eles eram vistos também, né, pelos romanos como alguém que poderia ali acalmar o povo, conduzir o povo, liderar. Então, praticamente os romanos deixavam, né, os fariseus, os mestres da lei, né, os escribas, para controlar o povo que estava sob o domínio de Roma. E Roma, temendo, né, que houvesse um motim, alguma coisa, revolta, para não ter que lidar com isso, confiava a esses homens que mantivessem a paz. E para isso, né, eles também recebiam recursos, recebiam aí prestígio, né, dos romanos. E com a chegada de Jesus, eles estavam caindo em descrédito, né, porque agora quem representava a voz de Deus, a direção de Deus era o Cristo, né? E se eles reconhecessem, admitissem que Jesus realmente era o Messias esperado, o Cristo, né? Eles estariam aí perdendo essa posição. Por isso que por inveja, né, ou pelos seus próprios interesses, eles começam a tentar de tudo para dizer que Jesus não era o Messias. E aí eles bolaram esse plano. Pegaram essa mulher e tudo indica, né, que essa mulher foi pega assim numa estratégia, né? Eles, Emboscada, né? sim, provavelmente eles sabiam, né, que era uma mulher que já estava cometendo esse ato. E uma das, assim, que a gente vê muito claro é porque só traz a mulher, né? Se ela foi pega no ato de adultério, teria que estar os dois, né? O homem e a mulher. Quem sabe, né, esse homem que seduziu essa mulher já foi também alguém contratado, né? Só estamos pensando aqui para que ela fosse pega, né, nesse ato. E eles trazem ela até Jesus. E aquele tipo de caso assim que qualquer coisa que a pessoa dissesse, ela estaria se incriminando. Então, se Jesus dissesse, essa mulher não deve ser morta, aí eles iam dizer, então você está contra Moisés, porque na lei de Moisés ele diz que elas devem ser apedrejadas. Tá? E se ele dissesse, não, essa mulher deve ser morta, eles entregariam Jesus aos romanos, porque só os romanos poderiam dar uma sentença de morte. É por isso que eles levam Jesus diante de Pilatos, né? Quando Jesus vai ser condenado, ser crucificado, teria que vir a palavra de uma autoridade romana. E eles até tentam ajudar, né? Assim, Jesus empurrando, falando assim: a lei de Moisés manda que seja apedrejada. Eles praticamente estavam dizendo assim: Jesus, diz aí para a gente apedrejar essa mulher. E eu creio que eles realmente consumariam o ato, né? Matariam. E quando os romanos viessem, por que vocês mataram essa mulher? Eles iam dizer: não, foi ele que mandou. Ele que atiçou o povo aí, né, para que ela morresse. Então estávamos aí diante de uma cilada, né? Qualquer coisa aparentemente que Jesus dissesse, ele estaria ali ficando numa cilada. Mas, como o próprio Cristo disse, né, estava ali aquele que era maior do que Salomão em sabedoria, né, em graça, em conhecimento. Então Jesus não diz sim e nem não, ele apenas, né, dá essa palavra: aquele que estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar pedra. Jesus estava dizendo assim: olha, realmente essa mulher deve, né, pela lei, morrer, mas morrer por aquele que não está aqui com nenhuma pendência, né, para poder apedrejá-la. Porque o que aconteceria, queridos? E aqueles homens, né, foram largando as pedras, né, e foram deixando ali.
é o que aconteceria. Se eles matassem aquela mulher, eles estavam condenando a si mesmo, condenando aquela mulher à morte ou executando a sentença, levando, né, a juízo, executando a lei ali. Eles também, seus delitos também seriam alcançados por esta execução e também estariam condenados, porque não teria ninguém ali que escapasse. Mas o que é interessante... Posso só fazer uma observação? Claro. Antes, você parou no interessante. O que é interessante? Eu fiquei pensando enquanto você falava aqui que fazendo uma projeção para a nossa vida, né? Porque realmente não é só a nossa vida. Isso me fez pensar, né? Porque não é só a sua história, não é só o seu hoje, né? Não é só a gravidez da Elis, não é só a família que está se formando agora, não é só a vida do Fábio que acabou de entrar aqui para nos ouvir ali no trabalho dele, não é só o trabalho dele, não é só a Catalane que agora está ministrando essa semana aqui para nós de uma forma tão rica, não é só a família da Cássia, né? Não é só a situação da Ana Lúcia, tudo isso que ela está passando, não se trata só de você. Né? Isso me fez pensar, porque não era só o adultério daquela mulher, e envolvia uma série de outras coisas, né? Todo aquele acordo entre eles para tentar pegar Jesus em uma cilada e apanhá-lo, porque não era só uma questão de adultério que precisava ser resolvida ali, era Jesus que eles queriam apanhar. E aí Jesus, sabendo de tudo isso, como onisciente que é, ele não só queria, porque ele já sabia que não era o momento ainda, não era a hora dele não era chegada ainda, então ele não seria pego, então ele tinha que fazer algo ali para que se cumprisse isso, porque ele ainda não haveria de ser pego, mas ele também iria curar o coração daquela mulher, né? Iria perdoá-la diante de todos. Então, não é só a minha vida, não é só a sua vida, né? Não se trata só da nossa história. Na realidade, Deus ele movimenta todo o universo, né? Somando com essa história que foi escrita para mim e para você. Isso é extraordinário, né? É algo muito maior do que a gente pensa. Exatamente. E como eu estava dizendo, né, o que eu acho interessante é que Jesus não responde de pronto, né? Jesus não dá logo a resposta. Ele, como quem não tivesse ouvido direito, né? Ele se abaixa, né? E começa a escrever com o dedo ali no chão, né? Na areia. E escrevendo, né? Ali, nos vem à mente, né? O que Jesus escreveu ali. Porque também é outro detalhe que às vezes passa, né? Parece que Jesus só ficou rabiscando, mas Jesus estava escrevendo. A palavra diz que ele estava escrevendo. Então Jesus colocou algo ali no chão. E há uma discussão teológica, né, sobre o que Jesus escreveu. Alguns acham, né, que ali Jesus escreveu os 10 mandamentos, né, que ele começou a colocar ali, escrever a lei, né, os 10 mandamentos, né. Outros acreditam que Jesus começou a revelar ali no que ele escrevia os pecados ocultos daqueles homens, né, e mulheres que estavam ali para apedrejar, que Jesus foi colocando, e naquela sentença que ele colocava ali estava sendo revelado o pecado daquelas pessoas, né. Isso me faz lembrar até Daniel capítulo 5, né, o rei Belsazar, quando ele estava naquele banquete, ele resolve ali pegar utensílios do templo que estavam ali na Babilônia para usar ali na sua festa, né? Desmerecendo a santidade daquilo. Diz que no meio da festa, né, dedos de mão aparecem e começam a escrever na parede, e ali foi escrito a sentença do rei, né, a sentença daquele império. E naquela mesma noite eles foram atacados, né, pelos medos, e ele perdeu ali o seu reinado. Então, com um dedo escrevia ali, né? Eu entendo que Jesus, né, também escreveu algo poderoso. Nós não sabemos o que Jesus escreveu, porque a Bíblia não revela
tudo que falarmos aqui, né, vai ser especulação, mas foi algo tão poderoso que quando Jesus disse assim, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, todos sabiam que tinham pecado e que se eles fizessem aquele ato, né, o que eu fiz ninguém sabe, eles mesmos seriam condenados naquilo. Então um a um foram deixando aquilo para trás. E aquela mulher não foi fechar, né, esse devocional, é que Jesus libertou aquela mulher de forma tão poderosa. Jesus não só perdoou aquela mulher, dizendo, olha, vá, também diante daquela multidão, deu a ela um aval, né, para ela ter uma segunda chance, para que ninguém mais olhasse aquela mulher com condenação, para que ninguém depois daquele episódio passasse por ela e falasse, você foi pega nisso, porque ela foi marcada. Imagine alguém que foi pega num pecado tão terrível, exposta diante da multidão, levada ao ponto de quase morrer, mas naquilo que Jesus escreveu, ele não somente perdoou a mulher, mas ele deu condição a esta mulher de voltar à sociedade, de voltar à sua vida, de voltar a caminhar, porque aquele episódio, né, com Jesus mostrando o que todos estavam na mesma condenação, deu a ela dignidade para voltar, né? Então ela tinha que abraçar aquilo. Por isso que Jesus disse, agora vá e não peques mais, não manche de novo. Olha só, essa oportunidade que você está recebendo, você deve agarrar a ela, não abandoná-la. Uma aplicação, queridos, para a nossa vida. Da mesma forma, quando Jesus nos perdoou, quando Jesus nos recebeu, quando fomos a Ele, Ele não somente nos perdoou com seu sangue, né, lavando, remindo todos os nossos pecados, mas Ele nos deu condição a voltar a viver, a ter dignidade, uma segunda chance. Por isso que nós encontramos na igreja, né, tantos drogados, né, ex-presidiários, pessoas que tiveram uma vida, né, realmente de pecados e agora têm a oportunidade de viver uma vida de santidade na presença do nosso Deus, porque Ele nos perdoou e nos deu condição de viver uma nova vida, nos deu a força que precisamos e aquilo que precisamos para continuar, pois foi com seu sangue que Ele pagou o preço. E a Bíblia diz que Ele pegou a cédula que era contrária, né, dos nossos pecados, Ele juntou tudo e cravou na cruz com Ele. Por isso nós temos oportunidade de levantar a cabeça para que ninguém nos acuse, nem mesmo Satanás, né, com seus ardizes, com seus demônios, quando ele vier acusar você, você pode dizer, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Porque diante da oportunidade que nos é dada, nós podemos voltar a viver uma vida com Deus, uma vida sem termos do que nos envergonhar, se realmente entramos, né, nesse chamado. Por isso que Jesus disse, aquele que vem a mim, não olhe para trás, deixe o passado para trás, olhe para frente, continue avançando, seguindo para o alto. Saiba que a sua sentença foi rasgada, o seu pecado foi perdoado. E Jesus nos diz, vão e não pequem mais. Amém. Continue agora com a nova vida que eu conquistei para vocês. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos orar nesta manhã por esta palavra, com a certeza, né, de que éramos sim merecedores de morte. Jesus, em nenhum momento ele diminuiu o que aquela mulher fez, o seu pecado, dizendo, não, releva, o que ela fez foi algo leve, não deve ser considerado. Não, Jesus não ignorou aquele pecado, aquele erro, mas ele perdoou e disse, agora vai e viva uma vida diferente da que você estava vivendo. Então, nós não estamos aqui amenizando, né, os nossos erros, nós não estamos aqui
dizendo que éramos bonzinhos, né? Como alguns dizem, né? Ah, mas a pessoa viveu uma vida boa, era uma pessoa boa, não fazia mal para ninguém. Nós sabemos que a nossa vida merecia condenação, mas o perdão de Jesus nos alcançou. Ele nos deu condição de viver uma nova vida. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar, queridos. Querido Deus, somos Todo-Poderoso. gratos a Ti, ó Pai. Porque assim, Senhor, como esta mulher foi levada à presença de Jesus, É verdade. pelos seus acusadores, aqueles que levaram sem pensar nas consequências, Sim, sem sem olhar para amor, si aquela mesmos. vida querendo Sem vê-la morta, misericórdia. Senhor, simplesmente para os seus caprichos, porque verdade, não foi o zelo pela lei do Senhor que os fez a levar aquela mulher, não foi, ó Deus, o amor pela sua palavra e a sua justiça. Pelo contrário, eles foram ali para condenar inocentes, eles foram ali por causa de si mesmos, eles foram ali Senhor. em busca de um reconhecimento da Motivações sociedade, egoístas, por Senhor. inveja, olhando Tira para si estas mesmos. motivações do nosso coração, Senhor. Ó Deus, e nós sabemos Em nome que de servido, Senhor, o nosso fim nos levando diante de Ti, pelo aquilo que nós fizemos realmente, pelos nossos pecados, os nossos crimes, os nossos delitos que mereciam a morte, a Oh, condenação. Deus querido. Mas o Senhor, Pai, com suas palavras, Tua palavras misericórdia, divinas, Senhor, que se desarmou o inimigo, estende de Senhor. geração em geração. Comprou-nos, Senhor, redimindo-nos com o Aleluias. Teu sangue. Obrigada, O Senhor, ó Pai, Pai, não anulou a sentença, pelo teu favor, mas o Senhor mesmo estendido cumpriu a nós. sentença, levando sobre si os Sim, nossos meu pecados, Deus, as obrigada, nossas Pai. iniquidades, Porque e a tua dando-nos bondade condição, nos Pai, alcançou, de viver Senhor. uma nova vida, uma segunda Em chance, nome uma de oportunidade, Jesus, ó Pai, Senhor. de sermos redimidos. Que assim, Ó Senhor, Deus, de também tal forma, possamos nos Senhor, portar diante que dos podemos outros. viver sem Que nenhuma assim nós também acusação. possamos julgar a causa, Senhor, dos Oh outros. Deus, quando aleluia. vier Dai-nos até um nós, coração ó Deus. assim, Pai, disposto a Em nome perdoar, de Jesus, Senhor. disposto, Senhor, a dar oportunidade Sim, meu àqueles que Pai. nos ferem, Pai. Nos dê um Em coração nome assim, do Senhor Pai. Jesus. Em nome de Jesus. É assim que queremos, ó Pai, Para a viver tua na Tua glória, presença. Senhor, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua companhia.